O garfo tremeu na mão de Isabela quando ela o viu atravessar a porta do restaurante. 7 meses. 7 meses de terapia intensiva, de reconstruir cada pedaço quebrado de si mesma, de aprender a dormir sem acordar gritando no meio da noite. 7 meses de olhar no espelho e não ver mais aquela mulher patética que Tiago dizia que ela era. 7 meses desde a última vez que ele apertou seu pulso com tanta força que deixou marcas roxas por 3 semanas. E agora ele estava ali, no Terraço Paulista, o restaurante mais sofisticado de São Paulo, com uma loira no braço e aquele sorriso que costumava fazer Isabela acreditar que era amada, mas que agora ela reconhecia como a máscara de um predador. Isabela sentiu o ar escapar dos pulmões quando os olhos de Tiago encontraram os dela através do salão iluminado por lustres de cristal. O sorriso dele se alargou. Ele disse algo para a loira, que assentiu com a cabeça, e então começou a caminhar na direção da mesa de Isabela. Cada passo dele ecoava no peito dela como um tambor de guerra. Ela conhecia aquele andar, conhecia a inclinação da cabeça, a maneira como ele ajustava os punhos da camisa. Ele vinha para humilhá-la, para lembrar que ela nunca seria boa o suficiente, para destruir a única noite em meses que ela tinha permitido a si mesma sair de casa sem medo. Olá, eu sou Rachel Ashwood, e esta é uma narração fictícia criada para entretenimento. Se você está gostando desta história, se inscreva no canal para que este conteúdo possa alcançar mais pessoas. Deixe seu like, compartilhe e me conte nos comentários de onde você está assistindo. O pânico tomou conta de Isabela como uma onda gelada. Ela não podia deixá-lo chegar até ela. Não podia ouvir aquela voz novamente. Aquela voz que sussurrava veneno disfarçado de preocupação, que a convencia de que era louca, dramática, exagerada. Os olhos dela varreram o restaurante desesperadamente, procurando uma saída, uma distração, qualquer coisa. Foi quando ela o viu. Um homem jantando sozinho na mesa ao lado, de costas parcialmente viradas para ela. Terno escuro impecável, ombros largos, cabelo preto perfeitamente penteado. Ele cortava um filé mignon com movimentos precisos e controlados, completamente alheio ao caos interno dela. Isabela não pensou. Não havia tempo para pensar. Tiago estava a apenas 4 mesas de distância. Ela se levantou tão abruptamente que a cadeira raspou no chão de madeira, pegou a bolsa e caminhou até a mesa do estranho com passos que rezou para parecerem confiantes. O homem levantou os olhos quando ela se aproximou, e Isabela sentiu algo mudar no ar. Ele tinha olhos castanhos escuros profundos como poços sem fundo, e um rosto esculpido em linhas duras que não sugeriam bondade. Mas ela já tinha ido longe demais. Antes que pudesse reconsiderar, antes que a coragem falhasse, Isabela se inclinou e pressionou os lábios contra os dele. O mundo parou. O homem permaneceu completamente imóvel sob o toque dela, e Isabela percebeu com horror atrasado o que acabara de fazer. Ela havia beijado um completo estranho. Mas então sussurrou contra a boca dele, tão baixo que só ele podia ouvir, com uma voz quebrada pelo desespero real. Por favor, finja que é meu namorado. Por favor. Ela sentiu o corpo dele mudar, os músculos se tensionando de uma maneira que deveria tê-la assustado. Quando se afastou apenas o suficiente para olhar nos olhos dele novamente, viu algo perigoso brilhando naquela escuridão. Algo que dizia que homens não tocavam em Rafael Carvalho sem permissão. E mulheres certamente não o beijavam sem consequências. Isabela estava prestes a se afastar, a murmurar um pedido de desculpas e sair correndo do restaurante, quando ele fez algo inesperado. Rafael sorriu. Não era um sorriso gentil. Era o sorriso de um predador que acabara de encontrar algo interessante para brincar. Ele se levantou com um movimento fluido, e Isabela percebeu que ele era alto, facilmente ultrapassando seu 1,65 m. Antes que ela pudesse processar, o braço dele envolveu a cintura dela, puxando-a contra o corpo dele com uma possessividade que parecia ensaiada por anos. Amor? Quem é esse? A voz de Rafael era profunda, aveludada, mas havia uma borda de aço nela que fez os pelos da nuca de Isabela se arrepiarem. Ele estava olhando por cima da cabeça dela, e Isabela se virou lentamente para ver Tiago parado a 2 passos de distância. A expressão no rosto de Tiago era algo que ela nunca tinha visto antes. Surpresa, sim, mas também algo mais. Cautela, talvez até medo. Tiago sempre foi bom em ler pessoas, em identificar quem ele podia intimidar e quem era melhor evitar.
e algo em Rafael claramente acendeu todos os alarmes de autopreservação que Tiago possuía. Ah, desculpa. Não sabia que você estava acompanhada, Isabela. A voz de Tiago estava tensa, forçadamente casual. Ele olhou para Rafael, depois de volta para Isabela, e ela viu o momento em que ele decidiu recuar. Só queria dar um oi, faz um tempo. 7 meses, Isabela respondeu, e odiou como a voz dela saiu trêmula. A mão de Rafael apertou a cintura dela levemente, um gesto que poderia parecer reconfortante para observadores externos, mas que Isabela sentiu como uma reivindicação. 7 meses desde que você decidiu que não era mais bem-vindo na vida da minha namorada, Rafael acrescentou, e havia algo na maneira como ele disse aquelas palavras que fez Tiago dar um passo para trás. Tiago forçou um sorriso que não alcançou os olhos. Claro, claro. Bem, foi bom te ver, Isabela. Aproveitem o jantar. Ele se virou e voltou para a mesa com passos rápidos, e Isabela sentiu as pernas quase cederem de alívio. Mas então a realidade do que ela tinha feito caiu sobre ela como um balde de água fria. Ela acabara de beijar um completo estranho. Tinha mentido sobre ter um namorado. E pior, esse estranho tinha entrado no jogo sem hesitação. Mas agora ela podia sentir a tensão no corpo dele. A maneira como os dedos dele pressionavam a cintura dela com força suficiente para deixar claro que ela não seria dispensada tão facilmente. Rafael se inclinou, os lábios dele roçando a orelha dela de uma maneira que pareceria íntima para qualquer um observando. Sente-se. Não era um pedido. Isabela engoliu em seco e obedeceu, deslizando para a cadeira em frente a dele. Enquanto ele retornava ao seu assento, o coração dela batia tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Rafael pegou a taça de vinho tinto, tomou um longo gole e então pousou aqueles olhos escuros sobre ela com uma intensidade que a fez querer encolher na cadeira. Você tem 30 segundos para me explicar por que acabou de me usar como escudo humano. Mas o que Isabela não sabia era que Rafael Carvalho nunca fazia nada sem calcular todas as consequências. E ele já tinha decidido que não ia deixá-la ir tão cedo. Isabela abriu a boca, mas as palavras se recusaram a sair. Como ela explicaria? Como contaria a esse homem perigosamente bonito e claramente poderoso que era uma covarde que não conseguia nem enfrentar o ex-namorado em um restaurante público? Que tinha passado 2 anos sendo destruída pedaço por pedaço até restar apenas medo. Desculpa, ela finalmente conseguiu dizer, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Não devia ter feito isso. Foi inadequado e invasivo. E eu vou embora agora e você pode fingir que isso nunca aconteceu. Ela começou a se levantar, mas a voz dele a parou. Eu não disse que você podia ir embora. Isabela congelou, meio de pé, meio sentada, presa entre o desejo de fugir e algo mais profundo, mais primitivo, que reconhecia que desobedecer esse homem seria um erro. Ela se sentou devagar. Rafael se recostou na cadeira, estudando-a com a paciência de alguém acostumado a ter todo o tempo do mundo. Ele era bonito de uma maneira brutal. Isabela percebeu que não havia nada suave nele. A mandíbula era forte, o nariz reto, os lábios carnudos, mas pressionados em uma linha que sugeria que sorrisos eram raros. Mas foram os olhos que a prenderam, escuros, intensos, vendo muito mais do que ela queria revelar. Seu nome, ele disse. E não era uma pergunta. Isabela, ela respondeu. Isabela Oliveira. E o idiota de quem você estava fugindo. Ex-namorado, ela disse rapidamente. Tiago, terminamos há 7 meses, e eu só não esperava vê-lo aqui, e entrei em pânico. Rafael assentiu devagar, como se ela tivesse confirmado algo que ele já suspeitava. Por que entrou em pânico, Isabela Oliveira? Ai, era uma pergunta simples, mas carregava o peso de um interrogatório. Isabela sentiu as paredes que havia construído ao redor de seus segredos começarem a rachar. Ela não devia nada a esse homem. Não precisava explicar, mas havia algo na maneira como ele a olhava sem julgamento. Apenas curiosidade calculada que fez as palavras escaparem. Por que ele não era gentil comigo? A admissão saiu em um sussurro. Rafael não disse nada por um longo momento. Então se inclinou para a frente, cotovelos na mesa, e Isabela notou que ele tinha mãos grandes com cicatrizes sutis nos nós dos dedos, mãos que haviam visto violência. Defina não era gentil. Isabela olhou para o lado. Eu prefiro não entrar em detalhes com um estranho. Mas não somos mais estranhos, Rafael disse. E havia um toque de diversão sombria na voz dele.
Você me beijou em um restaurante lotado. Isso nos torna pelo menos conhecidos. O calor subiu às bochechas de Isabela. Eu disse que sinto muito. O que você quer? Dinheiro? Eu posso pagar seu jantar. Quero saber por que uma mulher que claramente tem terror de um homem escolheu me usar como proteção. Isabela finalmente encontrou coragem para olhar de volta para ele. Porque você parecia perigoso. A resposta claramente o surpreendeu, porque uma de suas sobrancelhas se arqueou. E você achou que perigoso era melhor que seu ex? Eu achei que perigoso o faria recuar, e funcionou. Rafael sorriu novamente, e dessa vez havia algo genuíno nele, embora ainda predatório. Você tem bons instintos. Ele pausou, os olhos se estreitando ligeiramente. Tiago não parece o tipo que desiste fácil. Ele vai voltar. O estômago de Isabela se contraiu porque ela sabia que Rafael estava certo. Tiago nunca aceitava a rejeição. Ele sempre voltava. Sempre encontrava uma maneira de se inserir de volta na vida dela, de fazê-la se sentir culpada, de convencê-la de que ela era o problema. Eu cuido disso, ela disse, tentando soar mais confiante do que se sentia. Rafael a estudou por mais um momento, e então fez algo completamente inesperado. Pegou o celular, digitou algo rapidamente e deslizou o aparelho pela mesa até ela. Digite seu número. Isabela olhou para o telefone como se fosse uma cobra. Por quê? Porque você acabou de me tornar seu namorado falso, e namorados trocam números. Isso não é real, Isabela protestou. Não precisa ser, não para mim, Rafael concordou. Mas para Tiago precisa ser convincente. E se ele for o tipo de homem que eu penso que é, ele vai testar. Vai aparecer onde você trabalha, onde você mora, onde você respira. E quando isso acontecer, você vai precisar de mim. Isabela queria argumentar, mas a lógica era sólida demais. Tiago tinha feito exatamente isso antes. Aparecido na biblioteca onde ela trabalhava, enviado mensagens intermináveis, esperado do lado de fora do apartamento dela. A ordem de restrição que ela conseguiu expirou há 3 meses, e ela não tinha evidências suficientes para renová-la. Com mãos trêmulas, pegou o telefone e digitou seu número. Quando devolveu o aparelho, Rafael salvou o contato e então enviou uma mensagem rápida. O telefone de Isabela vibrou no bolso. Pronto, ele disse. Agora termine seu jantar. Você mal tocou na comida. Isabela olhou para o prato que havia pedido antes de todo esse caos começar. Risoto de frutos do mar que agora estava frio e sem graça. Perdi a fome. Então tome uma bebida. Você está pálida. Antes que ela pudesse recusar, Rafael acenou para um garçom que apareceu instantaneamente, como se estivesse esperando um comando. Vinho tinto para a moça, o melhor que tiver. O garçom assentiu e desapareceu. Isabela franziu a testa. Eu não pedi isso. Não, eu pedi. E você vai beber porque está tremendo e precisa de algo para acalmar os nervos. Eu não estou tremendo. Isabela mentiu. Mas mesmo enquanto dizia isso, percebeu que as mãos dela tremiam levemente. Rafael viu também, e algo passou pelo rosto dele. Algo que quase parecia raiva, mas não direcionada a ela. Quanto tempo? Ele perguntou de repente. Quanto tempo o quê? Quanto tempo ele botou as mãos em você? O ar deixou os pulmões de Isabela de uma vez. Como você sabe? Eu reconheço os sinais, Rafael disse simplesmente. Cresci em um mundo onde violência é moeda corrente. Você tem o olhar de alguém que aprendeu a antecipar golpes. Isabela sentiu lágrimas arderem nos olhos e as conteve com força. Ela não ia chorar na frente desse estranho. 2 anos, ela admitiu. 2 anos pisando em ovos de desculpas que nunca eram suficientes. De acreditar que se fosse só melhor, mais quieta, mais obediente, ele pararia. O garçom voltou com uma taça de vinho tinto que provavelmente custava mais do que Isabela ganhava em um dia. Ela pegou a taça e tomou um gole generoso, deixando o líquido quente descer pela garganta. Rafael observou cada movimento. Por que ficou? A pergunta era direta, sem julgamento. Mas ainda doía. Porque eu achava que o amava. Porque ele me convenceu de que ninguém mais me quereria. Porque eu tinha vergonha de admitir que me tornei aquela mulher que você vê nas notícias e pensa, por que ela não foi embora simplesmente? Isabela tomou outro gole de vinho. Mas eu fui. 7 meses atrás, juntei coragem e fui embora. E tenho trabalhado duro para reconstruir minha vida. Bom, Rafael disse,
E havia aprovação genuína na voz dele. Isso exige força. Isabela deu uma risada amarga. Não pareceu força quando entrei em pânico e beijei um estranho. Rafael se recostou novamente, os dedos tamborilando levemente na mesa. Sobrevivência nem sempre é bonita. Você fez o que precisava fazer. Houve um momento de silêncio. E então ele continuou. Mas agora você tem um problema. Tiago te viu comigo. Ele vai querer saber quem eu sou. E quando descobrir, vai fazer uma de duas coisas: recuar permanentemente ou tentar me desafiar. Isabela sentiu o sangue gelar. Descobrir o quê? Quem você é? Rafael sorriu, mas não havia humor nisso. Digamos que eu não sou o tipo de homem que aparece em festas de caridade. Meu nome tem peso em São Paulo. E não do tipo que vende dinheiro limpo. A realização caiu sobre Isabela como uma pedra. Ela havia escolhido o homem errado para seu plano desesperado. Ou talvez, considerando que Tiago recuou imediatamente, tivesse escolhido exatamente o homem certo. Você é um criminoso, ela disse. E não era uma pergunta. Sou um empresário. Rafael corrigiu. Mas sim, meus negócios operam ocasionalmente em áreas cinzentas da lei. Isabela devia se levantar, devia agradecê-lo pela ajuda, sair do restaurante e nunca olhar para trás. Mas permaneceu sentada porque uma parte terrível e desesperada dela sussurrava que talvez, só talvez, um homem perigoso fosse exatamente o que ela precisava para manter Tiago longe. Então o que acontece agora? Ela perguntou. Agora? Rafael disse pegando sua própria taça de vinho. Você e eu vamos terminar nossos jantares. Você vai rir de algo que eu diga porque Tiago está observando da mesa dele e precisa acreditar que isso é real. E então eu vou te levar para casa, te dar meu número particular, e você vai me ligar quando ele inevitavelmente aparecer. E se eu não quiser te ligar? Então você lida com Tiago sozinha. Mas nós dois sabemos como isso termina. Isabela odiava que ele estivesse certo. Odiava que tivesse se colocado nessa posição. Mas mais do que tudo, odiava que uma parte dela se sentisse mais segura sentada em frente a esse criminoso confesso do que se sentira em meses. Tudo bem, ela finalmente disse. Mas isso é temporário. Só até Tiago desistir. Temporário, Rafael concordou. Mas havia algo nos olhos dele que dizia que ele não acreditava nisso nem um pouco. Eles terminaram o jantar em uma conversa estranhamente normal. Rafael perguntou sobre o trabalho dela na biblioteca municipal e Isabela se viu relaxando gradualmente enquanto falava sobre livros raros e crianças que vinham para a hora da história. Ele era um bom ouvinte, percebeu ela. Fazia perguntas inteligentes, lembrava detalhes. Era desconcertante. Quando a conta chegou, Rafael a pegou antes que Isabela pudesse sequer estender a mão. Eu posso pagar minha parte, ela protestou. Não quando você está jantando comigo. Isso é inegociável. Havia uma firmeza na voz dele que não deixava espaço para argumentos. Isabela observou enquanto ele colocava um cartão de crédito preto na bandeja sem nem olhar o total. Enquanto esperavam, Isabela arriscou um olhar na direção de Tiago. Ele estava observando, olhos fixos neles com uma intensidade que ela conhecia bem demais. Era o olhar que ele tinha antes de explodir. Antes de encontrar alguma maneira de puni-la por alguma transgressão imaginária. Ela desviou o olhar rapidamente. Ele está olhando, ela murmurou. Eu sei, Rafael disse calmamente. Deixe ele olhar. Quando o garçom voltou com o recibo, Rafael assinou com um floreio e então se levantou, estendendo a mão para Isabela. Ela hesitou apenas um momento antes de colocar a mão na dele. A palma dele era quente, calejada, e engolia a dela completamente. Ele a puxou para perto enquanto saíam do restaurante, o braço dele envolvendo os ombros dela de uma maneira que pareceria protetora e possessiva. O ar frio de outubro em São Paulo os atingiu quando saíram. A rua estava movimentada com o tráfego noturno. Luzes dos carros pintando padrões nas calçadas úmidas de uma chuva anterior. Rafael a guiou até um carro preto elegante estacionado bem em frente ao restaurante, em uma zona de proibido estacionar. Claro que ele estacionaria onde quisesse, pensou Isabela. Homens como ele não seguiam regras. Mas antes que ele pudesse abrir a porta para ela, uma voz os alcançou. Isabela. Ela congelou. Tiago tinha saído atrás deles. Rafael se virou devagar, colocando-se sutilmente entre Isabela e Tiago. E ela percebeu que era intencional. Proteção instintiva.
Tem algo que você precise? Rafael perguntou, a voz perigosamente educada. Tiago o ignorou, olhos fixos em Isabela. Só quero conversar com você por 1 minuto. Em particular? Não, Isabela disse, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Não temos nada para conversar. Tiago deu um passo mais perto, e Isabela teve que se forçar a não recuar. Depois de 2 anos juntos, você não me dá nem 5 minutos. Isso é ridículo, Isabela. Você está sendo dramática. A palavra dramática sempre fora uma das favoritas dele. Dramática quando ela chorava depois que ele a empurrava contra a parede. Dramática quando implorava para ele parar de gritar. Dramática quando finalmente teve coragem de ir embora. Rafael deu um passo à frente e, de repente, o espaço entre ele e Tiago encolheu para quase nada. Ele não ergueu a voz. Não precisava. Ela disse não. Você tem 3 segundos para voltar lá para dentro antes que eu decida que você é um problema que precisa ser resolvido permanentemente. Havia algo na maneira como Rafael disse isso, tão casual, tão factual, que deixava claro que não era uma ameaça vazia. Tiago deve ter percebido também porque recuou, mãos erguidas em rendição falsa. Ei, cara, sem problema. Eu só estava tentando ser educado. Então seja educado em outro lugar, Rafael disse. Tiago olhou para Isabela uma última vez e ela viu a promessa nos olhos dele. Isso não acabou. Então ele se virou e voltou para dentro do restaurante. Isabela percebeu que estava prendendo a respiração e a soltou em um suspiro trêmulo. Rafael se virou para ela, mãos pousando nos ombros dela. Você está bem? Ela assentiu, não confiando na voz. Entre no carro. Eu te levo para casa. A viagem foi silenciosa pelos primeiros minutos. Isabela deu o endereço, e Rafael dirigiu com a mesma precisão controlada que parecia definir tudo nele. O interior do carro cheirava a couro caro e algo masculino que ela não conseguia identificar. Obrigada, ela finalmente disse. Por entrar na brincadeira. Por não deixar ele me encurralar. Rafael manteve os olhos na estrada. Você não precisa me agradecer por decência básica. Mas não foi decência básica. Você poderia ter me ignorado. Poderia ter me mandado embora quando eu te beijei. Poderia ter deixado Tiago se aproximar de mim. Eu poderia, Rafael concordou. Mas não fiz. Isabela virou-se para olhar o perfil dele, iluminado pelas luzes da rua. Por quê? Ele ficou em silêncio por tanto tempo que ela achou que não responderia. Então, suavemente, quase relutante, ele disse. Porque eu vi medo real nos seus olhos e eu tenho uma fraqueza particular por mulheres corajosas o suficiente para pedir ajuda. A admissão a surpreendeu. Havia camadas nesse homem que ela não esperava. Eles chegaram ao prédio do apartamento dela, um edifício de 4 andares de tijolos em um bairro decente, mas não luxuoso. Rafael estacionou e desligou o motor. Que andar? Quarto? Isabela disse. Apartamento 4C. Rafael assentiu e então pegou o celular, digitando algo. Segundos depois, o telefone dela vibrou. Esse é meu número particular, ele disse. Poucas pessoas têm. Se Tiago aparecer, se ele te contatar, se você se sentir em perigo, você me liga. Não importa a hora. Isabela olhou para o número salvo na tela. Só Rafael, sem sobrenome. Eu não posso pedir que você seja meu guarda-costas pessoal. Você não está pedindo. Eu estou oferecendo. Havia uma finalidade na voz dele que não deixava espaço para argumentos. Isabela abriu a porta, mas hesitou antes de sair. Rafael, por que você está fazendo isso? De verdade? Ele virou-se para olhar diretamente para ela, e a intensidade nos olhos dele a prendeu no lugar. Porque homens como Tiago precisam ser parados. E porque algo em você me intriga, Isabela Oliveira. Ainda não decidi o que, mas pretendo descobrir. Antes que ela pudesse responder, ele continuou. Entre. Tranque a porta e me mande mensagem quando estiver segura. Isabela saiu do carro, pernas ainda trêmulas. Subiu as escadas até o apartamento. Abriu a porta e trancou atrás de si como instruído. Então, sentindo-se estranhamente obediente, pegou o telefone e digitou. Cheguei em casa. Trancada. Obrigada de novo. A resposta veio em segundos. Bom, durma bem, Isabela. Eu estarei por perto. A última frase devia tê-la assustado. Em vez disso, pela primeira vez em meses, Isabela se sentiu segura o suficiente para realmente acreditar que poderia dormir a noite toda sem acordar em pânico. Ela não sabia que 4 andares abaixo,
Rafael ainda estava sentado no carro, observando as janelas do apartamento dela, telefone na mão com uma mensagem já digitada para seu chefe de segurança. Preciso de informações completas sobre um homem chamado Tiago. Sobrenome a confirmar. Frequenta o Terraço Paulista. Quero saber onde trabalha, onde mora e todos os esqueletos no armário dele. 48 horas. E Rafael Carvalho sempre conseguia o que queria em muito menos tempo do que isso. Isabela não conseguiu dormir. Ficou deitada na cama olhando para o teto, repassando cada momento da noite na mente. O beijo impulsivo, os olhos escuros de Rafael, a maneira como Tiago recuou, a sensação da mão de Rafael na cintura dela. Às 3 da manhã, desistiu de dormir e foi para a cozinha fazer chá. O apartamento dela era pequeno, mas aconchegante, decorado com móveis de segunda mão que ela havia restaurado e estantes cheias de livros que coletara desde a infância. Era o primeiro lugar que era verdadeiramente dela desde que deixou Tiago, e ela o protegia ferozmente. O telefone vibrou no balcão, fazendo-a pular. Uma mensagem de um número desconhecido. Sei que você está acordada. Vejo luz na sua janela. Você devia estar dormindo. O coração de Isabela disparou. Correu para a janela da sala e olhou para a rua. O carro preto de Rafael ainda estava lá, estacionado sob uma luz de poste. Ela podia ver a silhueta dele no banco do motorista. Com dedos trêmulos, digitou de volta. Você ficou aí esse tempo todo. A resposta foi imediata. Eu disse que estaria por perto. Não era uma metáfora. Isabela não sabia se devia se sentir vigiada ou protegida. Talvez ambos. Você não pode ficar no carro a noite toda. Claro que posso. Já fiz coisas piores. Isabela mordeu o lábio. Guerra interna a dilacerando. A parte racional dizia para deixá-lo lá, não se envolver mais com um homem que admitia operar fora da lei. Mas a parte dela que passara 7 meses olhando por cima do ombro, pulando a cada som inesperado. Essa parte queria a segurança que ele oferecia. Antes que pudesse pensar melhor, digitou. Quer subir para um café? 3 pontinhos apareceram, sumiram, apareceram de novo. Então, tem certeza? Não, ela não tinha, mas digitou. Sim, apartamento 4C. 2 minutos depois, a campainha tocou. Isabela checou o olho mágico, viu Rafael do outro lado e abriu a porta. Ele parecia exatamente como no restaurante, impecável e perigoso, exceto agora havia uma leve sombra de barba na mandíbula e algo mais suave nos olhos. Você não precisava fazer isso, ele disse, mas entrou mesmo assim. Eu sei, mas você também não precisava ficar no carro vigiando meu apartamento, e ainda assim, aqui estamos. Um fantasma de sorriso tocou os lábios dele. Ponto justo. Isabela fechou a porta e o guiou para a pequena cozinha. Podia sentir os olhos dele avaliando o espaço, catalogando cada detalhe. É pequeno, ela disse defensivamente. Mas é meu. É aconchegante, Rafael disse, e soou genuíno. Você decorou sozinha? Isabela assentiu enquanto enchia a chaleira. Tudo aqui eu comprei ou restaurei. Quando deixei Tiago, não levei nada. Queria começar completamente do zero. Inteligente. Não dá a ele desculpa para aparecer exigindo coisas de volta. Exato. Isabela disse, surpresa que ele entendesse a tática. Pegou 2 canecas e saquinhos de chá. Desculpa, não tenho nada mais forte. Chá é perfeito. Eles ficaram em silêncio enquanto a água fervia, mas não era desconfortável. Rafael se encostou no balcão, mãos nos bolsos, observando-a com aquela intensidade que devia deixá-la nervosa, mas estranhamente não deixava. Posso fazer uma pergunta? Isabela disse enquanto servia a água quente nas canecas. Você pode perguntar. Não garanto que vou responder. Justo. Ela entregou a caneca a ele. Por que você está fazendo isso de verdade? Você não me conhece. Não me deve nada. E algo me diz que você não é o tipo de homem que faz caridade. Rafael pegou a caneca, os dedos dele roçando os dela brevemente. Você está certa. Eu não faço caridade, mas também não tolero homens que botam as mãos em mulheres. É uma regra pessoal. Isabela estudou o rosto dele. Tem uma história aí. Sempre tem uma história, Rafael disse, mas não elaborou. Em vez disso, tomou um gole de chá e mudou de assunto. Me conte sobre Tiago. Como vocês se conheceram? Isabela suspirou e se encostou no balcão oposto, mantendo distância segura entre eles. Na biblioteca. Ele aparecia o tempo todo. Dizia que gostava de ler. Era charmoso,
atencioso. Me levava para jantar, mandava flores. Achei que tinha encontrado alguém especial. Quando mudou? Gradualmente. Primeiro eram só comentários sobre minhas roupas, meu peso, minhas amigas. Depois ele começou a querer saber onde eu estava o tempo todo. Aí veio o isolamento. Convenceu-me a me afastar da família. Disse que eles não me entendiam como ele entendia. E quando eu estava completamente sozinha, aí começou. Rafael colocou a caneca no balcão com cuidado deliberado. Quando ele botou as mãos em você pela primeira vez? Isabela fechou os olhos, a memória ainda vívida demais. 8 meses depois que começamos a namorar. Questionei por que ele chegava tarde em casa. Ele me empurrou contra a parede e disse que eu não tinha direito de questioná-lo. Depois chorou, pediu desculpas, disse que estava estressado. Eu acreditei e aconteceu de novo. De novo e de novo. Toda vez com uma desculpa diferente. Toda vez seguida de flores e promessas até as desculpas pararem e ele só fazer porque podia. A voz de Isabela falhou. Porque eu deixei. Não, Rafael disse, a voz afiada. Você não deixou. Ele te manipulou, isolou, quebrou sistematicamente até você não ver mais saída. Isso não é culpa sua. As lágrimas que Isabela segurara no restaurante finalmente caíram. Eu me sinto tão idiota. Tenho faculdade completa. Leio sobre essas coisas. Devia ter sabido melhor. Inteligência não protege de predadores emocionais, Rafael disse suavemente. Eles são experts em encontrar e explorar vulnerabilidades. Ele se moveu então, fechando a distância entre eles, e gentilmente limpou uma lágrima da bochecha dela com o polegar. O toque era surpreendentemente terno, vindo de um homem que exalava perigo. Mas você foi embora. Isso é o que importa. Isabela olhou para cima, para aqueles olhos escuros que viam muito mais do que ela queria revelar. Por que sinto que você entende isso melhor do que deveria? Porque cresci em uma casa onde violência era a linguagem principal, Rafael admitiu. Meu pai acreditava que medo era a melhor forma de controle. Minha mãe levou anos para finalmente deixá-lo. A revelação a surpreendeu. Ela deixou? Quando eu tinha 17 anos, eu ajudei. Meu pai não ficou feliz com isso. As cicatrizes nos nós dos dedos dele de repente fizeram sentido. Você brigou com ele. Fiz o que precisava para proteger minha mãe. Rafael se afastou, pegando a caneca de novo. Depois disso, jurei que nunca seria como ele, que usaria poder de maneiras diferentes. Ele pausou. Não sou um homem bom, Isabela. Faço coisas que te fariam correr de mim, mas tenho linhas que não cruzo, e homens que abusam de mulheres estão do outro lado de todas elas. Isabela sentiu algo mudar entre eles. Um entendimento, uma conexão forjada em traumas compartilhados, mesmo que de formas diferentes. Tiago não vai desistir, ela disse suavemente. Ele nunca desiste. Eu sei, Rafael disse. Por isso estou aqui ainda. E por isso você precisa me deixar lidar com isso. Lidar como? Rafael encontrou os olhos dela. É melhor você não saber os detalhes. Mas posso prometer que ele não vai te machucar de novo. Isabela sabia que devia recusar. Sabia que aceitar a ajuda de um criminoso era cruzar uma linha que não podia desfazer. Mas estava tão cansada de ter medo. Tão cansada de olhar por cima do ombro. Tão cansada de ser vítima. Tudo bem, ela sussurrou. Mas não quero que você faça nada que te coloque em risco. Rafael sorriu, e dessa vez alcançou os olhos dele. Querida, homens como Tiago não são risco para mim. São inconvenientes. Ele terminou o chá e colocou a caneca na pia. Agora vá dormir. Fico no sofá. Você não precisa fazer isso. Preciso porque em aproximadamente 4 horas, Tiago vai descobrir quem eu sou. E quando descobrir, vai tomar uma decisão. Recuar ou escalar. Se ele escalar, preciso estar aqui. Isabela queria discutir, mas o cansaço finalmente a alcançou. Tudo bem, vou pegar cobertores. Ela preparou o sofá para ele, muito consciente de quão estranho era ter esse homem perigoso em seu espaço, mas também de quão reconfortante era não estar sozinha. Rafael, ela disse enquanto virava para o quarto. Obrigada por tudo. Ele assentiu. Durma, Isabela. Estarei aqui quando você acordar. Pela primeira vez em 7 meses, Isabela acreditou que realmente estaria segura durante a noite. Foi para o quarto, trocou de roupa e escorregou debaixo das cobertas. Do outro lado da parede, podia ouvir Rafael se movendo pela sala,
o som do telefone dele vibrando com mensagens, a voz baixa falando com alguém. Devia estar com medo. Em vez disso, fechou os olhos e dormiu mais profundamente do que havia dormido em anos. Mas 4 andares abaixo, na rua escura, Tiago estava sentado em seu próprio carro observando o prédio. Ele vira Rafael entrar, vira as luzes se apagarem e estava fazendo ligações próprias, descobrindo exatamente quem era o homem que Isabela escolhera como escudo. Quando descobriu, sorriu porque Tiago nunca recuara de um desafio na vida. E não ia começar agora, mesmo que esse desafio fosse o homem mais perigoso de São Paulo. Isabela acordou com um cheiro de café. Por um momento desorientado, não conseguiu processar. Não havia feito café. Então a memória da noite anterior voltou em uma onda, e ela se sentou abruptamente na cama. Rafael. Ele ainda estava lá. Saiu da cama, passou os dedos pelo cabelo bagunçado e caminhou cautelosamente para a sala. Rafael estava na cozinha completamente à vontade, servindo café em 2 canecas. Tinha tirado o paletó e arregaçado as mangas da camisa, revelando antebraços musculosos e mais algumas cicatrizes que contavam histórias que ela provavelmente não queria saber. "Bom dia", ele disse sem se virar. "Tem ovos na geladeira. Posso fazer uma omelete se quiser." "Você não precisava fazer café", Isabela disse, ainda processando a normalidade surreal da cena. "Precisava de cafeína e seria indelicado fazer só para mim." Ele se virou e estendeu uma caneca para ela. "Você dormiu profundamente. Verifiquei você 2 vezes durante a noite para ter certeza de que ainda respirava." A admissão devia soar assustadora, mas vinda dele soava protetora. Isabela pegou o café e tomou um gole. Estava perfeito, forte, sem açúcar. Como ela gostava. "Você lembra quando eu disse ontem que Tiago ia descobrir quem eu sou?" Rafael perguntou, a voz casual demais. Isabela sentiu o estômago se contrair. Ele descobriu. "Às 4:30 da manhã, meu telefone tocou. Foi um dos meus associados me informando que alguém estava fazendo perguntas sobre mim. Perguntas específicas. Onde moro, que negócios tenho, quem são meus inimigos. Levou 20 minutos para rastrear até Tiago." "O que isso significa?" "Significa que ele não está recuando, está se preparando." Rafael colocou a caneca no balcão. "Também significa que ele é mais burro do que pensei, porque qualquer um com meio cérebro sabe que investigar Rafael Carvalho é um jeito rápido de acabar no Rio Tietê." Isabela sentiu o sangue gelar. "Você não vai realmente fazer isso, vai? Matá-lo?" Rafael a estudou por um longo momento. "Quer a verdade honesta ou a resposta que te fará sentir melhor?" "A verdade?" "Ainda não sei. Depende de até onde ele levar isso. Se recuar agora, deixo ele viver com um aviso bem claro sobre o que acontece se te contatar de novo. Se continuar escalando, se te ameaçar, se botar as mãos em você mais uma vez, então sim, resolvo o problema permanentemente." Isabela devia estar horrorizada. Devia dizer para ele sair, que ela lidaria com isso pelos canais legais. Mas a parte dela que vivera em terror por 2 anos, a parte que ainda acordava com pesadelos de mãos no pescoço, essa parte sussurrava que talvez o mundo ficasse melhor sem Tiago nele. "Eu não quero que você vá para a prisão por minha causa", ela disse finalmente. "Não vou", Rafael assegurou. "Sou muito bom no que faço." Havia uma confiança absoluta na voz dele que devia assustá-la, mas estranhamente a confortava. "Então, o que fazemos agora?" "Agora você vai trabalhar normalmente. Viva sua vida, e eu garanto que Tiago entenda que você está sob minha proteção." "Como?" "Deixe isso comigo." Rafael pegou o paletó pendurado no encosto do sofá. "Mas primeiro preciso que você faça algo por mim." "O quê?" "Confie em mim só por alguns dias. Você consegue." Isabela olhou para aquele rosto duro. Aqueles olhos escuros que haviam visto violência que ela só podia imaginar. E percebeu que, contra toda lógica, confiava nele. Talvez porque ele tivera todas as oportunidades de machucá-la e não o fizera. Talvez porque ele entendia de uma forma que ninguém mais entendia. Ou talvez porque estava desesperada o suficiente para se agarrar a qualquer salva-vidas. "Eu posso tentar", ela disse. "Bom o suficiente." Rafael se aproximou e Isabela teve que inclinar a cabeça para trás para manter contato visual. Ele era tão alto, tão sólido, tão completamente presente de uma maneira que fazia o mundo ao redor parecer menos ameaçador. "Vou te levar para o trabalho", ele disse,
E vou te buscar quando o turno acabar. Você não pode ser meu motorista particular. Posso fazer o que quiser. E hoje quero garantir que você chegue e volte do trabalho em segurança. Inegociável. Isabela suspirou, percebendo que discutir com Rafael Carvalho era provavelmente tão eficaz quanto discutir com uma parede de tijolos. Tudo bem, mas preciso me trocar primeiro. Você tem 20 minutos. Exatamente 19 minutos depois, Isabela saiu do quarto vestida com calça preta e blusa azul clara, cabelo preso em um rabo de cavalo. Rafael a avaliou com aprovação. Você é pontual. Gosto disso. A viagem até a biblioteca foi silenciosa, mas não desconfortável. Isabela observava a cidade passar pela janela. São Paulo acordando para mais um dia. Pessoas indo trabalhar. Crianças para a escola. Vida normal acontecendo, enquanto a dela se tornara tudo menos normal. Quando chegaram à biblioteca municipal, um prédio histórico de pedra no coração da cidade, Rafael estacionou bem em frente. Que horas você termina? 17 horas. Estarei aqui às 17. Rafael, você realmente não precisa fazer isso todo dia. Até Tiago não ser mais ameaça, sim, preciso. Agora vá. Está atrasada. Isabela checou o relógio e viu que ele estava certo. Pegou a bolsa, mas antes que pudesse sair, Rafael pegou a mão dela. Se algo acontecer, qualquer coisa que te deixe desconfortável ou insegura, me liga imediatamente, entendido? Entendido. Isabela concordou. A mão dele apertou a dela uma vez antes de soltar. Bom dia, Isabela. Bom dia, Rafael. Ela saiu do carro e subiu os degraus da biblioteca, muito consciente de que ele não foi embora até ela estar segura lá dentro. O dia passou em uma névoa de normalidade. Isabela catalogou livros, ajudou frequentadores, leu para um grupo de crianças na hora da história. Mas a mente dela voltava constantemente para Rafael, para a maneira como ele dormira no sofá dela para protegê-la, para o jeito como olhava para ela como se fosse algo precioso e perigoso ao mesmo tempo. Durante o almoço, o telefone vibrou. Uma mensagem de Rafael. Como está seu dia? Ela sorriu apesar de si mesma e respondeu. Tranquilo, muitos livros, sem drama. Bom, mantenha assim. Havia algo reconfortante em saber que ele pensava nela. Algo que fazia o dia parecer menos solitário. Mas às 15 horas, a normalidade acabou abruptamente. Isabela estava na sessão de referência quando viu Tiago entrar pela porta principal. O coração dela parou. Ele a viu imediatamente, e aquele sorriso que ela odiava se espalhou pelo rosto dele. Começou a caminhar na direção dela com a confiança de alguém que achava ter todo o direito de estar ali. Com mãos trêmulas, Isabela pegou o telefone e digitou uma mensagem rápida para Rafael. Ele está aqui na biblioteca agora. A resposta veio em segundos. Não fique sozinha com ele. Lugar público. Estou a caminho. Isabela guardou o telefone e se forçou a ficar onde estava. Não ia correr. Não ia dar a ele a satisfação de vê-la com medo. Tiago parou a poucos passos, mãos nos bolsos, casual como se fossem velhos amigos se encontrando por acaso. Isabela? Ele disse, a voz baixa e amigável. Podemos conversar? Estou trabalhando, ela respondeu, mantendo a voz firme. E não temos nada para conversar. Discordo. Acho que temos muito para conversar, tipo o fato de você estar saindo com um criminoso. Isabela sentiu raiva substituir o medo. Minha vida pessoal não é mais da sua conta. Não foi por 2 anos, não é agora. Ei, pessoal! Se você está gostando dessa história intensa, se inscreva no canal agora mesmo. E nos comentários, me contem. Qual foi o momento mais tenso dessa cena até agora? Quando Isabela beijou o estranho? Quando Tiago apareceu na biblioteca? Ou quando ela pediu ajuda para Rafael? Sua resposta vai ajudar o algoritmo a mostrar essa história para mais pessoas que amam romances com essa pegada dark. Deixe seu like também, compartilhe com aquele amigo que adora essas histórias e continue assistindo. Tiago deu um passo mais perto, e Isabela teve que se forçar para não recuar. Eu me importo com você, Isabela. Sempre me importei. E esse homem com quem você estava ontem à noite? Rafael Carvalho. Ele é perigoso. Se você se importasse comigo, Isabela disse, a voz tremendo de raiva contida. Não teria passado 2 anos me fazendo sentir sem valor. Não teria me empurrado, gritado comigo, me feito acreditar que eu era o problema. Então não venha aqui fingindo preocupação.
Eu estava estressado, Tiago disse. A velha desculpa familiar. Não era eu mesmo. Mas mudei. Isabela. Fiz terapia. Quero provar que posso ser melhor. Não, ela disse firmemente. Não me importa se você mudou. Não me importa se você é santo agora. Eu segui em frente e você precisa fazer o mesmo. A máscara de Tiago escorregou por um segundo e Isabela viu a raiva brilhar nos olhos dele. Seguiu em frente para um mafioso. É isso que você chama de melhoria. Antes que Isabela pudesse responder, uma voz cortou o ar. Acho que a moça pediu para você sair. Isabela virou-se e viu Rafael no fim da fileira de livros. Ele chegara silenciosamente, e havia algo absolutamente letal na maneira como estava. Relaxado, mas pronto para a violência. Rafael não estava sozinho. Havia 2 homens com ele, ambos grandes, claramente seguranças. Tiago virou-se também, e Isabela viu o momento em que ele percebeu que cometeram um erro. Estávamos só conversando, Tiago disse, mas havia uma nota de nervosismo na voz agora. Não, Rafael corrigiu, caminhando lentamente na direção deles. Você estava incomodando ela no trabalho depois que ela deixou claro que não quer falar com você. Isso não é conversa, isso é assédio. Ele parou ao lado de Isabela, e ela sentiu a mão dele pousar levemente nas costas dela, um gesto de posse e proteção. Tiago olhou entre os dois e Isabela viu o momento em que ele tomou a decisão. Não ia recuar, ia dobrar a aposta. Você acha que me assusta? Tiago disse, a voz aumentando. Eu sei quem você é, Carvalho. Sei que tipo de homem é. E não vou deixar você manipular Isabela. Manipular? Rafael repetiu. E havia algo perigoso na calma da voz dele. Interessante vindo de um homem que passou 2 anos, controlando cada movimento dela. Rafael completou a frase com uma frieza que fez o ar ao redor parecer mais pesado. Ele deu mais um passo à frente, invadindo completamente o espaço pessoal de Tiago, que instintivamente recuou meio passo. Os seguranças de Rafael se posicionaram estrategicamente atrás, bloqueando qualquer rota de fuga discreta. Você tem exatamente 10 segundos para sair da biblioteca e nunca mais se aproximar dela, ou eu faço você desaparecer de São Paulo de uma forma que ninguém vai encontrar. A ameaça saiu tão calma, tão factual, que era mais aterrorizante do que qualquer grito poderia ser. Tiago olhou ao redor, percebendo os olhares curiosos dos outros frequentadores e funcionários da biblioteca que começavam a notar a tensão. Ele abriu a boca para retrucar, mas algo no olhar de Rafael, uma promessa silenciosa de violência inevitável, fez as palavras morrerem na garganta. Isso não acabou, Isabela, ele disse por fim, a voz carregada de veneno, mas já recuando em direção à saída. Você vai se arrepender. Rafael não respondeu. Apenas observou Tiago sair com um olhar que dizia que ele já estava morto. Só não sabia ainda. Quando a porta da biblioteca se fechou atrás de Tiago, Isabela sentiu as pernas fraquejarem. Rafael estava ali imediatamente, o braço firme ao redor da cintura dela, guiando-a para longe dos olhares curiosos até uma sala dos fundos. Você está bem? Ele perguntou, a voz agora suave, contrastando completamente com o tom letal de momentos antes. Isabela assentiu, ainda tremendo. Ele não vai parar. Você viu nos olhos dele? Eu vi, Rafael confirmou, os olhos escuros avaliando-a com preocupação genuína. Por isso você vem comigo agora. Não é seguro aqui. Mas meu turno? Seu turno acabou. Eu cuido do resto. Havia uma autoridade na voz dele que não admitia discussão. Isabela sabia que ele estava certo. Tiago estava escalando, e a biblioteca, que sempre fora seu refúgio, agora era um campo de batalha. Rafael fez uma ligação rápida enquanto a guiava para fora pelos fundos, e minutos depois um SUV preto blindado esperava no beco. Para onde estamos indo? Isabela perguntou enquanto entravam. Um lugar seguro. Meus homens já estão rastreando Tiago. Ele cometeu um erro grave hoje. A viagem foi tensa, mas Rafael manteve uma mão protetora no joelho dela, um gesto que era ao mesmo tempo reconfortante e possessivo. Chegaram a um condomínio de alto padrão nos jardins, onde Rafael tinha um apartamento inteiro no último andar reservado para situações como essa. O lugar era luxuoso, mas funcional. Segurança máxima, janelas à prova de balas, equipe armada discreta nos corredores. Você fica aqui até eu resolver isso, Rafael disse enquanto mostrava o apartamento para ela.
Isabela olhou ao redor, impressionada, mas ainda nervosa. E quanto à minha vida? Meu trabalho, minhas coisas? Tudo será trazido. Você não volta lá até Tiago ser neutralizado. Havia uma determinação de aço na voz dele. Naquela noite, enquanto Isabela tentava processar tudo, Rafael recebeu uma ligação que mudou tudo. Ele invadiu seu apartamento, disse a voz do outro lado da linha. Achou o endereço através de um contato na biblioteca. Está lá agora procurando qualquer coisa que use contra nós. O sangue de Isabela gelou. Rafael não hesitou. Eu vou até lá. Mantenham ele vivo até eu chegar. Mas Isabela segurou o braço dele. Não vá sozinho. Ele está desesperado. Rafael olhou para ela, algo suavizando nos olhos duros. Nunca vou sozinho, mas isso acaba hoje. Ele saiu com 4 homens, deixando segurança no apartamento. Horas se arrastaram como dias. Isabela andava de um lado para o outro, o telefone na mão, esperando notícias. Finalmente, por volta das 2 da manhã, Rafael voltou. Não estava ferido, mas havia sangue na camisa dele. Não o dele. Está acabado? Ela perguntou, a voz trêmula. Quase, ele confessou tudo. As ameaças, os planos. Está sendo persuadido a deixar São Paulo permanentemente. Mas Rafael não contou tudo. Na verdade, seus homens haviam interceptado Tiago no apartamento de Isabela, onde ele estava revirando gavetas e quebrando coisas em fúria cega. Uma luta breve, mas brutal, terminou com Tiago algemado no chão, rosto ensanguentado, enquanto os homens de Rafael o interrogavam. Você acha que pode me ameaçar? Tiago cuspiu, mesmo derrotado. Eu sei quem você é, Carvalho. A polícia vai descobrir. Rafael se agachou ao lado dele, o rosto impassível. A polícia não vai descobrir nada porque você vai sumir. Tem 2 opções. Pegar um avião para fora do país amanhã com a família e nunca voltar. Ou ser encontrado no fundo do rio com um tiro na cabeça. Escolha. Tiago escolheu viver, mas não sem antes receber uma lição que nunca esqueceria. Rafael mandou gravar em tudo. As confissões, as ameaças, a rendição completa. Era seguro agora. Mas algo mudara em Rafael durante essa noite. Ele voltou para Isabela mais possessivo, mais determinado. Você é minha agora, ele disse enquanto a abraçava forte no sofá. Não vou deixar ninguém te machucar de novo. Isabela sabia que devia ter medo dessa declaração, mas depois de tudo, ela se sentia segura pela primeira vez em anos. Os dias seguintes foram uma mistura de tensão e proximidade inesperada. Rafael trabalhava durante o dia, mas sempre voltava, trazendo comida, conversando com ela sobre livros, até ensinando-a técnicas básicas de autodefesa. Nunca mais dependa de ninguém para se proteger, ele dizia, guiando as mãos dela em movimentos precisos. Tiago cumpriu a promessa, pelo menos por um tempo. Pegou um voo para o interior com a família, cortou todo o contato. Mas Rafael não baixava a guarda. Instalou câmeras no apartamento antigo de Isabela, contratou proteção discreta para ela quando saía. Aos poucos, Isabela começou a reconstruir a vida. Voltou à biblioteca com segurança reforçada, reencontrou amigos que Tiago afastara. E Rafael, ele se tornou uma presença constante, não mais só protetor, mas algo mais profundo. Cenas íntimas começaram a acontecer naturalmente. Mãos que se tocavam mais demoradas, olhares que duravam além do necessário. Um beijo não mais fingido que aconteceu uma noite enquanto assistiam a um filme. Isso é real agora? Isabela perguntou, ofegante. Sempre foi para mim, Rafael respondeu, os olhos queimando. Mas o passado de Tiago não estava realmente morto. Semanas depois, um pacote chegou à biblioteca. Fotos de Isabela e Rafael juntos, com uma nota. Ele não pode te proteger para sempre. O ciclo recomeçava. Mas agora Isabela não era mais a vítima assustada. Ela correu para Rafael, não em pânico, mas com determinação. Acabou de vez dessa vez. Rafael não perdeu tempo. Seus homens rastrearam o pacote até um esconderijo improvisado de Tiago no interior de São Paulo, onde ele se escondia com contatos duvidosos, planejando uma vingança final. Dessa vez, Rafael não deu opções. Ele cruzou a linha de novo, disse ele a Isabela, a voz carregada de fúria controlada. Isso termina hoje, de verdade. Uma operação precisa foi montada. Homens de Rafael cercaram o esconderijo ao amanhecer, um galpão abandonado nos arredores da cidade. Tiago, ao perceber o cerco, tentou fugir,
mas foi encurralado em um confronto inevitável. Tiros ecoaram na escuridão e, quando tudo acabou, Tiago jazia no chão, vida extinta em um ato que a polícia local arquivaria como confronto entre criminosos rivais. Nenhum traço levava a Rafael ou Isabela. De volta ao apartamento nos jardins, Rafael abraçou Isabela com força, o peso da decisão ainda nos ombros dele. Está acabado, para sempre, murmurou ele contra o cabelo dela. Isabela, pela primeira vez sem medo, correspondeu o abraço. Obrigada por me salvar, não só de Tiago, mas de mim mesma. Os meses seguintes foram de reconstrução profunda. Isabela voltou à biblioteca com confiança renovada, mas sonhava maior. Abriu sua própria livraria aconchegante no bairro da Liberdade, especializada em romances e histórias de superação, com o apoio silencioso e generoso de Rafael. Ele financiou o espaço sem alarde, mas nunca interferiu nas decisões dela. É seu sonho, faça do seu jeito, dizia ele. A relação deles evoluiu naturalmente, de proteção para um amor intenso e maduro. Rafael, o temido chefe da máfia, encontrava paz nos braços dela, longe do mundo de violência que construíra. Isabela descobria força própria, aprendendo a atirar no estande particular dele, a negociar com fornecedores durões, a enfrentar o mundo sem tremer. Não era um conto de fadas perfeito. As cicatrizes emocionais permaneciam. As noites de pesadelos ocasionais, mas era real, cru, transformador. Tiago se tornara uma memória distante, um capítulo fechado. 6 meses depois, em uma noite chuvosa, Rafael esperou Isabela fechar a livraria. As luzes suaves iluminavam as prateleiras cheias, o cheiro de livros novos no ar. Ele estava lá, de terno escuro, uma pequena caixa de veludo na mão. Isabela Oliveira, você beijou um estranho para salvar sua vida. E eu decidi que nunca mais te deixaria ir. Ele abriu a caixa, revelando um anel de diamante discreto, mas perfeito. Casa comigo. Não como proteção, mas como meu igual. Minha parceira em tudo. Lágrimas de felicidade escorreram pelo rosto dela. Sim, Rafael. 1000 vezes sim. Eles se beijaram sob as luzes da livraria, o mundo lá fora esquecido. Pela primeira vez, Isabela se sentiu completa, livre do passado, segura no presente, pronta para o futuro ao lado do homem que a salvara e a transformara. Ei, família linda que acompanha essas histórias. Se essa jornada intensa de Isabela e Rafael tocou seu coração, se inscreva no canal agora com todo carinho. Imagine que cada inscrição é como acender uma luz nova na livraria dela, iluminando mais sonhos. Deixe seu like quentinho, compartilhe com aquela pessoa especial que precisa ouvir que a liberdade vem depois da tempestade. E nos comentários, abram o coração. Contem suas próprias histórias de superação ou o que mais aprenderam com essa narrativa. O que vai acontecer no casamento deles? Vocês acham que Rafael vai largar a vida de mafioso? Suas histórias constroem nossa comunidade. Obrigada por mergulharem nessa comigo. Até a próxima aventura romântica.